Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo neste momento. Meu nome é Alexandre Leite e está começando agora mais um episódio do InformandoCast, um podcast sobre estratégias de marketing esportivo que traz como primeiro produto o Manto da Massa, uma ação de venda de camisas desenhada por torcedores e promovida pelo Clube Atlético Mineiro, que gerou uma grande repercussão nacional e internacional. E nada melhor do que conversar com os próprios torcedores para entender um pouco mais sobre como foi e qual é a importância dessa ação, não é mesmo? Por isso, gostaria de chamar aqui o nosso primeiro convidado de hoje, Enzo Martins, um torcedor do Atlético que não esteve envolvido diretamente na campanha no sentido de desenhar as camisas, mas como todo bom atleticano, acompanhou todo o processo de perto e comprou as 3 edições do Manto da Massa. Enzo, seja bem-vindo ao nosso programa e sinta-se à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes. Primeiro, obrigado, Alexandre, por ter me deixado participar, ter me convidado. Fiquei muito feliz de estar participando. E obrigado a todo mundo que está assistindo, está escutando nossa conversa. E vai ser muito bacana de participar e sinto muito grato. Muito obrigado. Para entendermos a magnitude e importância dessa ação do Manto da Massa, é necessário não apenas escutar os torcedores do Atlético, dirigentes e participantes do concurso, como também dar palco para que torcedores rivais expressem sua opinião a respeito da ação. Afinal, não tem como falar em torcida e futebol sem mencionar a rivalidade. Por isso, convido aqui o Wellington Júnior, que é um torcedor do Cruzeiro, o principal rival do Atlético Mineiro, que deixou essa rivalidade um pouco de lado para dar sua opinião a respeito da ação do Manto da Massa e também falar de alguns projetos de marketing que o seu clube de coração vem desempenhando. Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa e sinta-se à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes. Olá, Alexandre, muito obrigado pelo convite aí, poder estar falando aí um pouquinho do rival e também um pouquinho do Cruzeiro, né? Então, só para que você ouvinte fique ciente, vamos começar esse episódio entrevistando o Enzo Martins, torcedor do Atlético, que hoje vai ter a missão de representar toda a massa atleticana aqui no InformandoCast, dando a sua opinião a respeito do projeto desenvolvido pelo clube. Enzo, de onde surgiu a paixão pelo Galo? Foi desde pequeno? Como você começou a acompanhar o clube? Foi desde pequeno, por conta do meu pai. Meu pai é atleticano fanático. Desde pequeno ele sempre comprou blusa do Galo. Eu sempre gostei muito de jogar bola. Sonho de moleque, né? Da maioria das crianças. Porém, quando eu era pequeno, eu nunca tinha ido no estádio. E com o passar do tempo, a paixão foi seguindo, até que eu consegui ir pela primeira vez e daí foi só crescendo. E como que você ficou sabendo da ação do Manto da Massa? O que essa ação significa para você enquanto torcedor do Galo? Olha, enquanto torcedor, eu fico muito feliz por ser mais um produto exclusivo do clube. Você se sente acolhido pelo clube podendo participar, de certa forma, da criação e também adquirindo o produto. E vejo de forma comercial muito boa, porque leva o nome do Clube Atlético Mineiro para diversos lugares no mundo inteiro, né? Que nem tivemos vendas internacionais. Conforme havíamos conversado aqui antes de iniciar a gravação desse episódio, Enzo, você mencionou que não chegou a participar do concurso do Manto da Massa, mas que realiza alguns projetos nessa área de design de camisas. Então eu gostaria de entender se você tem a pretensão de participar de programas futuros, contribuindo com o desenho, ou se isso não é uma vontade sua. Sim, é uma vontade que eu tenho, inclusive no último, esse de 2022. Eu tentei fazer um projeto, utilizei um backup e tentei fazer uma edição, porém eu não gostei muito do resultado e tinha um prazo muito curto no momento que eu tentei fazer, então eu acabei deixando de lado e tenho interesse sim em participar dos próximos. Você chegou a adquirir as 3 edições do Manto da Massa, ou gostaria de ter adquirido as 3? Sim, eu adquiri as três. Graças a Deus eu consegui adquirir as três. As duas primeiras eu tenho aqui em mãos e estou aguardando a entrega da terceira. E o que mais te motivou a comprar essas camisas? Foi o fato dela ter sido desenhada pela torcida ou foi o fato de ter uma camisa sem patrocínio, o que já era um desejo dos atleticanos há um bom tempo? Foi a oportunidade que nem eu disse na primeira pergunta, você acaba se sentindo acolhido, o clube acolhendo a torcida. Eu vi como um marco, falando entre aspas assim, histórico, né? Uma, um case diferente do que a gente vê no restante do país e até mesmo no restante do mundo. Então isso que me motivou mais.
Você esperava que o projeto fosse ter tamanha repercussão e volume de vendas, com mais de 100 mil camisas vendidas já na primeira edição? Pela representatividade e como ficou a camisa, eu imaginei que teriam bastante vendas, só que não imaginei que chegariam a 100 mil. Fiquei bastante surpreso, inclusive, e foi muita coisa, não esperava 100 mil. Quanto você acha que a repercussão da torcida, que ajudou muito a compartilhar os projetos no Twitter, principalmente, era possível observar torcedores postando as camisas que estavam sendo produzidas, também compartilhando em grupos do WhatsApp, o quanto você acha que o engajamento da torcida contribuiu para esse alto número de vendas? Eu acho que foi o principal ponto de divulgação, né? É claro que o clube participa, tem suas campanhas de marketing, mas eu vejo como essa aceitação da torcida um ponto principal para essas vendas terem decolado. Na sua visão, enquanto torcedor do clube, o que você acha que poderia melhorar na ação do Manto da Massa com relação, por exemplo, ao tempo de espera? Claro, a gente entende, o torcedor entende que tem toda uma questão de fabricação por trás, que realmente é um processo demorado, principalmente pelo alto número de camisas vendidas, mas o fato é que desde o momento da compra até o momento em que recebe o seu manto em casa, a torcida acaba tendo que esperar por alguns longos meses. Então, com relação a esses fatores, você acha que poderia ser melhor? Na sua visão, a ação do Manto da Massa poderia melhorar nesse sentido? Acho, com toda certeza o Atlético poderia melhorar. É claro que você entende que são 100 mil camisas, é claro que você entende a demanda gigantesca que é, porém você vê pessoas recebendo em uma determinada data e outras pessoas recebendo meses depois. Então eu acho que deveria ter uma organização melhor, uma logística melhor para entregar em datas, se não iguais, semelhantes. Era esperado pela torcida que os jogadores do Atlético disputassem uma partida oficial utilizando o Manto da Massa. No entanto, isso acabou não acontecendo em nenhuma das 3 edições. Você gostaria que para as próximas edições o Atlético trabalhasse nesse sentido? Na sua visão, quão importante para a torcida é ver os jogadores do clube utilizando um uniforme desenhado por eles? Olha, eu acho que seria muito importante, tanto para afirmar a importância da camisa, e tanto para ser alguma coisa diferente do que a gente vê, utilizar a camisa. Enzo, a gente sabe que a maior parte dos torcedores do Atlético estão concentrados na capital, Belo Horizonte. No entanto, o clube tem muita torcida no interior do estado de Minas Gerais e também espalhado ao redor do Brasil e do mundo. E muitos desses torcedores que moram mais distante acabam encontrando dificuldades para assistir aos jogos dentro do estádio e acompanhar o clube mais de perto. Para você, ações como a do Manto da Massa são uma forma de aproximar o clube desses torcedores que podem estar participando da campanha, desenhando as camisas ou votando na sua preferida? Sim, sim, vejo exatamente com esses olhos, vejo muito importante essa aproximação com o interior. Tem pessoas que não têm muito acesso e por conta de ser afastado acabam algumas pessoas sendo torcedoras, mas não tendo tanto interesse de consumir os produtos do clube. E eu vejo como essa importância de uma camisa, essa participação, também acelera as vendas no interior e traga essa aproximação da torcida. Se você ouvinte escutou o podcast com o Flávio, sabe que na primeira edição do Manto da Massa não houve uma premiação em dinheiro, mas tinha a premiação de um ano de sócio torcedor Galo na Veia e uma camisa do Manto da Massa. Na segunda e terceira edição, além do sócio da camisa, o clube também coroou os vencedores com 13 mil reais. Na sua visão, Enzo, e considerando toda a repercussão e o alto número de vendas atingidos por essa ação em todas as 3 edições, você considera que a premiação foi justa ou poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Nós estamos falando de 100 mil camisas vendidas a aproximadamente 260, 70 reais. O lucro foi gigantesco e para o designer, que é um dos principais responsáveis pelo sucesso da camisa, receber apenas 13 mil reais, eu acho muito pouco. Eu acho sim que poderia ter um valor fixo de 13 mil reais pelo significado, que é o número 13, e ter um valor variável de acordo com a quantidade de camisas vendidas. Acredito que todo torcedor do Galo tenha entendido a questão do número 13 que o Enzo acabou de mencionar, mas para você ouvinte que está aqui acompanhando o InformandoCast e não é torcedor do clube, gostaria de explicar essa curiosidade. No jogo do bicho, um jogo de apostas lotérica muito famoso, mas também ilegal, o número 13 representa o animal galo. E por esse animal também ser o mascote do Clube Atlético Mineiro, a torcida acabou adotando essa numeração. Então, para os torcedores do Atlético, o número 13 é algo simbólico e possui um significado especial. Até por isso,
a escolha do clube em premiar o vencedor da ação do Manto da Massa com R$13 mil. Explicada essa curiosidade, gostaria de entender de você, Enzo, se você gostaria que o Atlético continuasse realizando a ação do Manto da Massa para os próximos anos. Por um momento, teve-se uma dúvida por parte da torcida se essa ação iria continuar ou não, devido à troca da fornecedora de material do clube, que antes era Lecoq e agora passou a ser Adidas, mas como você ouvinte pôde acompanhar no episódio anterior do InformandoCast com o Reginaldo Diniz e o Leandro Figueiredo, que foram duas peças muito importantes na estruturação e logística da ação do Manto da Massa, continuar com esse projeto é um desejo muito forte do Atlético e vai acontecer com ou sem a ajuda da nova fornecedora, já que entende-se que o Manto da Massa deixou de ser apenas uma ação de venda de camisas para se tornar um projeto institucional do clube. Na sua visão, Enzo, essa ação deveria continuar? Você tem vontade de comprar os próximos Mantos da Massa que venham a ser lançados? Sim, com toda certeza eu acho que deveria continuar e vou fazer de tudo para comprar todos que vierem, todos que forem lançados. Durante as falas do Enzo, foi possível observar a importância que a ação do Manto da Massa possui para a torcida do Galo. E agora eu gostaria de chamar aqui o nosso segundo entrevistado, o Wellington Júnior, que vai falar um pouco a respeito das suas percepções enquanto torcedor rival. Wellington, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é sobre como você ficou sabendo da ação do Manto da Massa. Foi através das redes sociais do clube, pela mídia, devido à repercussão gerada, por amigos atleticanos? Como você ficou sabendo aí dessa ação? Olha, eu não tive contato com a ação em si, até da competição, pela escolha da camisa e tudo. Mas eu tive sim informação quando a camisa foi escolhida. E aí eu vi a camisa, eu não lembro se foi a primeira, mas a camisa que eu vi, e também eu recebi bastante mensagem de atleticanos e tudo, e nas redes sociais, daquela camisa do Atlético do estado de Minas Gerais, que até eu achei bem bonita. Mandei nos meu sogro, meu cunhado, até a minha esposa, são atleticanos, e eu mandei, compartilhei com eles ainda comprei a camisa do Atlético, essa versão para o meu sogro, porque eu particularmente achei ela bem bonita, um mapa de Minas Gerais e tudo, achei diferente, uma camisa que a gente não normalmente vê. E aí depois sim eu fiquei sabendo que era uma campanha que tinha sido o design tinha sido feito por um torcedor e tudo, aí eu achei mais interessante ainda, que é uma campanha diferente. E te surpreendeu, assim, toda a repercussão, engajamento e o número de vendas que a camisa teve em todas as 3 edições? Foram mais de 100 mil camisas vendidas e esse número se torna ainda mais expressivo quando considera-se que atingiu essa quantidade de vendas em um período menor a uma semana. Então você, de certa forma, esperava que um projeto desenhado por torcedores pudesse alcançar tamanha proporção? Então, eu não. Quando eu fiquei sabendo da repercussão, do tamanho das vendas, eu fiquei surpreso num primeiro momento, mas depois parando para racionalizar, eu vi que vindo da torcida do Atlético Mineiro, que é fanática num nível que chega a ser, eu não diria doentio, mas que chega a ser, as pessoas têm que dar uma segurada no torcedor do Galo aí, porque 100 mil camisas em uma semana, nem o mais otimista torcedor do Galo, nem o próprio o design da camisa, pensaria que a camisa poderia chegar em tantas vendas. Mas aí, pensando que vem da torcida do Atlético Mineiro, que sempre abraça o time, então era visível que poderia. Não me surpreendeu tanto. Ainda mais quando foi a primeira camisa, a segunda camisa, a terceira camisa, continua vendendo tanto. O que eu acho incrível é o Atlético conseguir vender tanta camisa num período tão curto de tempo, de lançar tantas camisas em um ano. Sim, é verdade. O Atlético recentemente vem lançando aí muitas camisas por ano, né? Geralmente a maioria dos clubes tende a lançar ali 3, 4 camisas, né? Os uniformes principais. O Atlético lança o Manto da Massa, né? Ainda tem as camisas de ações especiais, camisas comemorativas.
e muito, igual o Wellington falou, né? Ninguém esperava toda essa repercussão. No episódio anterior, com o Leandro Figueiredo e o Reginaldo Diniz, inclusive, se você não tiver escutado, tá disponível aí no Spotify. Aconselho você a ouvir. O Leandro falou sobre essa questão aí de que, né, eles esperavam ali mas vender cerca de 25 mil camisas, então foi, né, 4 vezes a quantidade, né, de camisas que eles esperavam vender. Mas assim, Wellington, eu gostaria de saber, na sua opinião, enquanto torcedor rival, o que você acha que motivou todo esse sucesso da ação, né? Você falou aí da paixão do torcedor do Atlético, isso com certeza foi um fator essencial, mas o que mais você acha que pode ter motivado, se foi a forma como o clube conseguiu trabalhar a campanha, né? Todo o engajamento e repercussão que teve nas redes sociais, para você o que mais motivou o sucesso dessa ação? Então, até um comentário que eu não tinha ideia da visibilidade internacional que a camisa tomou. E foi ouvindo o podcast com o outro podcast, o anterior, do Informando Cast, que eu tive acesso a saber, né, a repercussão internacional que a camisa tomou até com o jogador da NFL, o J.J. Watt, que gostou da camisa e comentou sobre. E eu não tinha essa noção que um jogador da NFL do tamanho do J.J. Watt tinha acesso à camisa do Atlético Mineiro. Então eu fiquei ainda com, eu posso dizer, até com mais inveja dessa campanha, porque o Cruzeiro, agora sim, com a nova gestão do Ronaldo e tudo, começou a fazer algo similar, mas não em questão da camisa. O Cruzeiro aí tem feito uma caravana pelo estado de Minas Gerais, levando um pouco da história do clube, troféus, etc., para o interior de Minas Gerais, o que é bem interessante, já que eu morava no interior de Minas Gerais, então eu não tinha tanto acesso ao Cruzeiro assim. Então eu acho interessante. E essa campanha do Atlético Mineiro, até pelos episódios do Informadocast que eu fui ouvindo, eu pude ver que os designers são do interior de Minas Gerais. Então aproxima mais o clube até de torcedores que nunca tiveram a oportunidade de ir no estádio, porque a gente, quem é mais da grande BH, tem a oportunidade de estar sempre indo no estádio e tudo. E o torcedor do interior, as pessoas às vezes não entendem que é muito difícil para um torcedor pegar um ônibus ou até dirigir durante 3 horas para ir assistir um jogo e ainda voltar no mesmo dia e tudo, jogos aos domingos e voltar ainda para trabalhar na segunda. Então, tudo que um clube possa fazer para integrar o torcedor, eu acho importante. Então a campanha foi muito bem vista pelos torcedores do Atlético Mineiro e pelos torcedores que não são tão fanáticos a ponto de odiar o outro time e podem apreciar outras campanhas. Eu acho que foi muito importante até para abrir, né, o leque para outros clubes fazerem a mesma coisa. Ô Wellington, você mencionou aí a questão da caravana do Cruzeiro. Confesso que não tinha conhecimento, parece ser uma ação bem bacana, né? Essa questão de aproximar o clube, né, da torcida do interior é sempre muito, muito válido, muito bacana. Acredito que esse tenha sido um dos principais diferenciais também da ação do Manto da Massa. Mas eu gostaria de entender se você gostaria que seu clube realizasse uma ação parecida ali com o Manto da Massa, né? Você citou essa já da caravana, mas né, talvez ali com relação à produção de alguma camisa também desenhada por torcedores do Cruzeiro ou alguma outra forma de ação que vise estreitar ainda mais esse laço do clube com a torcida. Você gostaria que o Cruzeiro trabalhasse alguma coisa nesse sentido? Então, sim, gostaria bastante que o Cruzeiro trabalhasse nesse sentido, porque parando até para refletir sobre a campanha do Atlético Mineiro, eu pude notar que o Cruzeiro nunca fez uma campanha similar. E eu não sei como funciona com a produção de camisas, porque a Adidas
hoje a patrocinadora do Cruzeiro, fornecedora de material, é uma empresa muito grande, gigante, e eu não sei como chegam as ideias de camisas para eles, mas o torcedor do Cruzeiro sempre vem fazendo designs, Twitter, Facebook, Instagram, designs que são sempre bem vistos pelos torcedores do Cruzeiro, camisas, as cores do Cruzeiro são muito bonitas, então camisas muito bem trabalhadas, e a gente pode ver que a fornecedora não tem ouvido nós torcedores. Até eu digo isso até por próprias camisas do clube que não são liberadas para compra. O técnico do Cruzeiro hoje, o Pesolano, ele tem o uniforme dele que não é disponibilizado e muitos torcedores gostariam de comprar. Então, se a fornecedora e o próprio Cruzeiro, o Ronaldo hoje tem trabalhado bastante no marketing, ouvido bastante torcedor, se fizessem uma campanha parecida, eu tenho certeza que hoje, agora que o Cruzeiro está se remontando, o torcedor está voltando aí a confiar na gestão e tudo, eu tenho certeza que o Cruzeiro poderia fazer uma campanha tão boa ou melhor que a do Atlético Mineiro com essas camisas e coisas do tipo. Visto que agora o sócio-torcedor está aumentando e tudo. Então, até eu que hoje eu já não moro mais no interior, eu moro fora do Brasil, eu gostaria também de campanhas internacionais, visto que agora o nosso novo tem um modelo do sócio-torcedor que abrange também o sócio-torcedor internacional e a gente ganha uma camisa e tudo. Porém, como a gente não pode assistir os jogos, né, porque estamos fora do Brasil, algo diferencial para o internacional, além de só a camisa e tudo. Eu sei também que agora o Ronaldo está para lançar, se já lançou não sei, mas eu tenho quase certeza que ainda está para lançar, uma campanha focada no metaverso, que seria uma coisa aí pioneira. Eu não sei qual seria a ideia, mas o metaverso, por ser uma coisa nova aí, talvez seria interessante até para interagir mais com os torcedores do interior e até os internacionais de fora do Brasil. É muito bacana essa ação, né, aí do metaverso que você citou, Wellington. Outra ação também do Cruzeiro que não tinha conhecimento, acredito que não tenha sido lançado ainda, né, porque com certeza seria uma coisa que ia repercutir bastante, é uma coisa que está em alta. Mas eu gostaria de saber, assim, é porque se a gente for considerar o estado de Minas Gerais, ele é muito grande e existem diversos torcedores, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, né, que são os dois principais times do estado, como também é o seu caso, que moram mais distantes da capital de Belo Horizonte. E como você falou, acaba tendo aí dificuldade, né, de ir ao estádio, de assistir aos jogos, de acompanhar o clube ali mais de perto. Você considera, então, que essa ação é uma forma de aproximar o clube dos torcedores? Sim, sim. É uma forma muito válida de aproximar o torcedor, porque eu vejo que quando o torcedor tem voz no clube, o torcedor que fez a camisa, a gente pôde notar o quão, então, novamente, ouvindo o Informando Cast, a gente pôde notar o quão feliz ele ficou de poder participar do clube que ele é fã, que ele é torcedor. Então, eu acho sempre válido quando o clube dá voz ao torcedor e dá para ele o poder de participar em decisões do clube e, nesse caso, no uniforme e numa camisa que vai ser lançada. E imagina esse torcedor podendo falar para a família dele: olha, essa camisa fui eu que desenhei. Eu fiz o design dessa camisa e poder presentear os parentes dele, ou até um torcedor que não tenha nada a ver com isso, falar: olha, eu votei nessa camisa para ela ser escolhida. Foram nós, torcedores, que votamos para poder escolher essa camisa, e por isso eu vejo o apelo tão grande no torcedor de comprar a camisa, porque foi algo que foi levado ao atleticano. Então o atleticano pôde: nossa, eu escolhi essa camisa, então eu vou
comprar. E eu imagino até isso assim combate um pouco ou bastante a pirataria. Nós sabemos que a pirataria é bastante forte em questão de camisas, até porque as camisas hoje são bem caras, camisas de esporte. E o torcedor, sabendo que ele teve parte ali no projeto, sabendo que ele teve força, ele teve voz, ele vai se atentar mais a comprar. Vou comprar essa camisa porque essa camisa foi feita por torcedor pro torcedor. Aproveitando que o Wellington mencionou nessa questão da Adidas, para quem não sabe, o Atlético e o Cruzeiro possuem a mesma fornecedora de material. A Adidas patrocina os dois clubes, e por se tratar de uma empresa gigante, né, uma empresa internacional, tem-se uma liberdade de criação um pouco reduzida se comparada, por exemplo, à liberdade que o Atlético tinha quando era patrocinado pela Lecoq Sports. No entanto, depois de toda a repercussão, depois de todo o sucesso do Manto da Massa nessas suas 3 edições, hoje em dia entende-se que a ação do Manto da Massa é um projeto institucional do Atlético, né? O Atlético entende que com a ajuda da Adidas ou sem a ajuda da Adidas, esse processo tem que continuar. Inclusive, era uma dúvida de muitos torcedores, né, que ficavam ali se questionando se com a troca de fornecedor a ação ia acontecer, né? Mas como você pôde aí escutar no episódio anterior com o Leandro e também com o Reginaldo, né? Isso aí é um desejo do Atlético. Então eu gostaria de entender, Wellington, da sua visão como torcedor rival, se você considera que essa ação do Manto da Massa, né, já ultrapassou esse processo, né, já deixou de ser uma simples ação de vendas de camisa para se tornar uma questão de identidade, né, do clube ali com a torcida, que eu tenho certeza que tanto a torcida do Atlético quanto o próprio clube não querem deixar de realizar essa ação tão cedo. Você também vê essa questão com esses olhos? Olha, sim. Eu acho como eu disse, a ação é muito interessante porque interage com todo tipo de torcedor, torcedor da grande capital, como torcedor de Minas, como torcedor do Atlético de fora de Minas Gerais. É muito importante, né, manter essa ação para continuar dando voz para o torcedor e participação no clube, seja com a Adidas, seja com qualquer outro fornecedor. O Atlético tem que lutar para manter essa ação que hoje, como nós sabemos, a gente vive nesse mundo interativo de redes sociais e tudo. Então traz também uma visibilidade grande ao Atlético, seja no Twitter, no Instagram. Eu imagino que quando o Atlético estava na campanha, né, do Manto da Massa, o Atlético tenha ficado nos Trend Topics. Então deu mais visibilidade até para as pessoas que acompanham o Twitter e entram nos Trend Topics para saber o que estava acontecendo, por que o Atlético Mineiro estava no topo. E também para ver as camisas, ver ideia. Eu tenho certeza que qualquer torcedor que se integre da ideia, que entenda a ideia por trás do Manto da Massa, gostaria que o próprio clube fizesse. Eu fiquei sabendo há pouco que o Bahia também tem um tipo de campanha parecida, e é muito importante. O torcedor do Bahia, nós sabemos que o torcedor do Bahia também é um torcedor apaixonado pelo clube. Então, quanto mais os times puderem dar voz ao torcedor, mais importante será. Seja podendo escolher o uniforme, seja o uniforme de jogo, seja um uniforme comemorativo e, se possível, também trazer esses mesmos uniformes, essas mesmas camisas, por talvez um preço mais acessível aí para o torcedor que não pode estar sempre comprando uma camisa a R$ 289, R$ 300. Aproveitando aí, né, que você mencionou a questão do Bahia, só para citar essa curiosidade para o nosso ouvinte, né, segundo a ESPN, o Bahia é o primeiro time da Série A do brasileiro a ter uma marca própria de uniformes desenhada por torcedores, né, diferentemente da ação do Manto da Massa, que a torcida desenha uma camisa para massa, né? A ideia é ser uma camisa da torcida, essa camisa inclusive
em nenhuma das 3 edições chegou a entrar em campo. No Bahia, os torcedores desenham o uniforme que vai a campo, né? Desenham os 3 uniformes principais de jogo. Né? Não me recordo se também é desenhado o uniforme do goleiro, acredito que sim. Mas então é uma ação que se diferencia nesse sentido, né? Até porque o Bahia, como eu disse, tem a marca própria, né? Sua marca própria de camisa, então fica até mais simples essa questão de negociação, né? Com relação à fornecedora de material, que é deles próprio, patrocínios, enfim. Mas também é uma ação muito bacana que vem repercutindo aí a torcida do Bahia, como você bem mencionou, também é uma torcida bem apaixonada. E, inclusive, já aproveitando o gancho, com certeza o Bahia, né, por toda essa ação, pode virar tema de uma próxima série de episódios aqui do InformandoCast. Mas então você considera que a camisa do Atlético, né, que o manto da massa, ele poderia ter sido melhor trabalhado no quesito marketing? Por exemplo, o clube disputar uma partida oficial utilizando a camisa, né? Foi um desejo da torcida nas 3 edições, isso acabou não acontecendo, né? O Atlético não chegou a disputar um jogo oficial com a camisa, nem entrar em campo ali, né? Os jogadores, acredito que a torcida tenha sentido falta disso. Você considera que poderia ter sido melhor trabalhado nesse quesito marketing? Olha, o marketing eu acho que foi muito bem feito, com a ação e tudo, a participação do torcedor. O que sim poderia estar sendo melhor aproveitado é poder, né, usar o uniforme em jogo. Se o Atlético conseguisse jogar pelo menos um jogo em casa, que seria mais importante, eu acho, com a camisa do Manto da Massa, a camisa que foi escolhida, eu acho que daria ainda mais força tanto para a campanha quanto para o torcedor. Porque, como eu disse, o torcedor quer ser ouvido. Se ele vê que a camisa que foi escolhida, a camisa que ele comprou, sem nem ver ela, sem nem ter um modelo dela pronto, essa camisa, se ele puder ver que os jogadores estão usando em campo, em um jogo, e que seja numa vitória, num empate, numa derrota, se eles puderem ver a camisa sendo usada pelos jogadores, eu tenho certeza que a identificação vai ser muito maior ainda pro programa, né, para a campanha Manto da Massa. Desde a segunda edição do Manto da Massa, o Atlético ele premia o vencedor do concurso com R$ 13.000, um ano de sócio torcedor, galo na veia, né, e uma camisa. Só para deixar claro, na primeira edição não teve-se a premiação em dinheiro, né, até porque, como explicado pelo Leandro no último episódio, o Atlético não tinha dimensão de que, né, teria toda essa repercussão, esse grande número de vendas, mas enfim, na sua visão como torcedor rival aí, considerando o alto número de vendas alcançado pelo Atlético em todas as 3 edições, essa premiação dada pelo clube é justa ou você entende que ela poderia ser melhor? Olha, eu entendo que seja até pouco para o tamanho, para a dimensão que foi tomada. Só que eu também entendo que seja justa, porque ninguém tinha noção da proporção que tomaria o Manto da Massa, e eu tenho certeza que o torcedor faria até sem o dinheiro, sem a premiação em dinheiro. Porque, como eu disse, o torcedor quer participar das decisões do clube. A premiação em dinheiro é sim válida, é sim justa, porque o torcedor teve a participação dele e a premiação do sócio torcedor é também muito importante para o torcedor continuar ali tendo uma fidelização ao clube, sendo sócio, participando e também poder ter a própria camisa que foi desenhada por ele, para poder sair na rua, ir no bar e assistir um jogo e falar, olha, essa camisa aqui fui eu que desenhei e essa camisa foi um presente do Atlético Mineiro para mim. Essa autoridade com que o torcedor pode falar, o torcedor que foi vencedor aí da campanha. Muito bem, para finalizar, Wellington, uma pergunta talvez seja desconfortável para o torcedor cruzeirense, mas é sempre interessante escutar essa opinião, né,
do lado rival. Das 3 camisas do Manto da Massa, né? A primeira, aquela listrada, a segunda, a branca, né? Com o mapa de Minas Gerais, e essa terceira agora, a camisa preta, né? Que teve ali a inspiração em formato ali de, como se fosse um gibis, né? Contando as histórias do Atlético ali. Qual delas você acredita que ficou mais bonita na sua visão? Qual das 3 foi melhor trabalhada ali? Olha, considerando as 3 camisas, sim, você me coloca aí em maus lençóis com a torcida do Cruzeiro, mas eu tenho certeza que o torcedor que não é aquele torcedor fanático e consegue também apreciar os outros times, como a gente também considera camisas de times internacionais bonitas, como as camisas do PSG, do Manchester City, nós também conseguimos apreciar uma camisa que foi feita pelo torcedor. Então, das 3 camisas, dos 3 mantos da massa, o que para mim foi o mais bonito e também o mais diferente, um conceito que me agradou bastante, tanto que eu comprei para o meu sogrão, foi o manto da massa número 2, aquele com o estado de Minas Gerais, porque traz uma identificação, eu gostei, achei uma identificação com o estado de Minas e as cores também. Não é uma cor muito, como eu diria, não são as cores usuais do Atlético Mineiro, não é aquele preto e branco, e sim um amarelo, um bege, e eu achei muito bonito. Se eu não me engano, a Argentina também fez algo similar com um mapa, então não duvido que tirou a ideia do torcedor do Atlético Mineiro que fez o Manto da Massa. Então, na minha escolha, sim, fico com o Manto da Massa 2, aquela do mapa de Minas Gerais. Então esses foram Enzo Martins e Wellington Júnior, 2 torcedores, um do Atlético e outro do Cruzeiro, que puderam dar sua opinião a respeito da ação do Manto da Massa. Enzo, muito obrigado pela sua presença e sinta-se à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade que o Alexandre me deu de estar participando e fico muito feliz com esse convite. Muito obrigado a todos. Até mais. Muito bem, Wellington, gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade, pela entrevista, né? Acredito que não seja um pedido muito comum participar de um podcast para falar sobre o rival, mas você também teve aí a oportunidade, né, de citar as ações do Cruzeiro, como por exemplo a caravana, que tenho certeza que está sendo muito bacana para a torcida e muito importante também, né, para, como a gente mencionou durante todo o episódio, para interagir com o torcedor do interior, também o torcedor de fora do país, como é seu caso. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença e sinta-se à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Olha, eu queria primeiro agradecer o convite, porque eu acho que é sempre importante os torcedores poderem conversar sobre futebol sem. Porque o futebol, claro, tem a rivalidade, a gente está sempre brincando, mas a gente também pode falar sério às vezes e comentar e apreciar campanhas que o outro time faz. Então, eu acho importante aqui a gente vir. Você falou das campanhas do Atlético Mineiro e eu pude também. Você me deu o palco para poder falar das campanhas do Cruzeiro, que vem fazendo aí. O Ronaldo vem trabalhando bastante campanhas para trazer de novo, né, a paixão do torcedor cruzeirense aí que sofreu bastante nos últimos anos e agora está podendo sorrir de novo. Então, obrigado aí pelo palco para poder falar do Cruzeiro, do Atlético e também mostrar que os torcedores podem conversar sem estar sempre rivalizando e conseguir manter uma conversa sadia. Agradecer novamente pela oportunidade e dizer que é muito importante o que você está fazendo aí com o Informando Cast, trazendo informações sobre o marketing no mundo do futebol, coisa que nem sempre a gente está por dentro, né? Muito bem, muito importante, né? Isso que o Wellington falou, inclusive um dos grandes objetivos desse episódio, mostrar que as torcidas podem conversar, né, de forma sadia sobre uma conversa mais séria, sobre uma ação de tamanha representatividade, deixando um pouco de lado
aí essa rivalidade, né, que muitas vezes no futebol a gente vê cenas lamentáveis por conta disso. Então esse foi mais um episódio do Informando Cast. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.